Olá, turma, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Talisson e hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre a República Oligárquica, né? Então, a gente chegou a ver até a parte da República das Espadas, vocês lembram? Quando a gente estava falando sobre como que a República, o sistema republicano, ele vai surgir aqui no Brasil, né? Que ele vai se dar muito mais por intermédio de um golpe, né? Como a gente viu nas aulas passadas, do que necessariamente uma revolução popular, certo? Então isso é muito importante para que a gente comece a entender as raízes da configuração política e do sistema político brasileiro, né? Então, a gente viu essa primeira parte da República das Espadas e agora a gente vai entrar no conteúdo sobre a República Oligárquica, né? Mas por que esse nome? Por que República Oligárquica? Então, oligarquia, na verdade, é um termo grego, é uma palavra grega, que ela vai indicar, ela significa um governo de pessoas da mesma família ou do mesmo grupo político, né? Então, o que isso tem a ver? Isso vai indicar para gente que, pelo menos até 1930, né, a República do Brasil, a alternância do poder, ela vai se dar dentro de um único partido, né? Esse partido ele vai estar ligado muito aos proprietários, grandes proprietários e donos de terra aqui do Brasil. Então, vamos lembrar, os primeiros presidentes da República do Brasil, eles vão ser militares, né? Por isso que a gente vai chamar essa primeira república de República das Espadas. E aí depois a gente vai ter a eleição, né, do primeiro civil, que vai ser o Prudente de Moraes, e ele vai ser ligado, vai ser uma pessoa ligada a grandes grupos de latifundiários. E essa alternância do poder dentro da República Oligárquica, ela vai se dar ali muito entre os mesmos partidos, pelo menos até 1930. A partir de 1930 a gente vai ter um processo revolucionário que a gente vai entender melhor mais à frente, certo? Vocês lembram também que a gente está falando desse grupo dos latifundiários, que eles foram muito importantes para pressionar o governo, né, o império, para que houvesse esse golpe da República. Então, um dos grandes interesses que os latifundiários eles tinham era justamente a manutenção dessas grandes extensões de terra, né? Porque lembra, o modelo econômico daqui é muito aquele de produzir nas fazendas para exportar. Então, para que essa produção das fazendas ela conseguisse se manter e para que esse poder político desse grupo ele se mantivesse, ele se tornasse inclusive mais poderoso, eles tinham que ter eles tinham que manter suas grandes extensões de terra. Por isso que essa classe, que já era uma classe economicamente favorecida, privilegiada, eles também, a partir desse processo da instituição da República, eles vão tecer estratégias para se inserir na política e se tornar também uma elite política. Então, a gente pensa, por exemplo, a questão da reforma agrária, que é uma das pautas que eles não concordavam de jeito nenhum, né? Porque a reforma agrária, em tese, faria com que esses grandes latifundiários perdessem parte dos seus territórios e esses territórios eles fossem para pessoas como, por exemplo, os escravos, né? E a gente nunca teve no Brasil, pelo processo de libertação das pessoas escravizadas, alguma política de governo, alguma política de Estado que inserisse eles em um meio de produção social. Então, em tese, a ideia seria que houvesse o processo de libertação, né, mas que o governo ele aplicasse políticas de inserção desse grupo para que eles conseguissem tornar essa mão de obra assalariada. Mas não foi o que aconteceu aqui. Então, muito pelo contrário,
Os latifundiários, eles tiveram essas estratégias justamente para se tornar essa elite política ali nos primórdios dessa república e exercer toda a sua influência, né, econômica para manter essa configuração dos grandes latifúndios, né, para essa defesa da sua propriedade privada. Então, por intermédio dessa grande influência política, essa grande influência econômica, primeiramente, eles conseguiram eleger o Prudente de Moraes, que posteriormente foi substituído por Campos Sales, né? E o Campos Sales, no governo do Campos Sales, que vai ser de 1898 a 1902, a gente vai ter a instauração da política dos governadores. E o que era essa política dos governadores? Lembra, o Brasil nesse período ele está dividido, né, em uma federação. Então você tem o poder central, que seria o governo federal, e você tem os estados, né, com seus determinados presidentes, que hoje a gente entende como governador. Para a gente hoje é governador. Então, naquele período, tinha essas regiões, que eram os estados, que eram lideradas pelos presidentes, que na verdade eram os governadores. Então, você tinha que ter, a partir da esfera federal, um acordo, né, um acordo nacional, onde essas elites locais, esses grupos locais, eles contribuíssem para que houvesse uma manutenção do poder, né? Então era muito simples de entender como que se dava esse acordo, esse mecanismo entre o grupo oligarca do governo federal e os outros grupos oligárquicos dos governos estaduais, né, que a gente chama de governos locais. Então era o seguinte: quando estava em período de votação, havia, né, esse acordo de os poderes locais, as oligarquias locais, apoiarem o governo federal, né, o grupo do governo federal, de quem estava ali na frente, que é justamente esse grupo dos grandes latifundiários. E aí, em contrapartida, o governo federal ele iria garantir que esses grupos locais, esses oligarcas locais nos seus estados, eles seriam reeleitos. E como que eles faziam isso? Existia um órgão, né, que ele fiscalizava essa votação, que chamava Comissão de Verificação dos Poderes. Então você percebe que existe ali um grande acordo, um grande pacto nacional, justamente para a manutenção desses poderes, desses determinados grupos, né, nesses locais de poder de administração do Estado, na esfera local e no governo federal, na União, né, federativa, do ponto de vista do governo federal. E o que aconteceria caso, mesmo com toda essa influência e todo esse pacto de apoio entre o governo federal e as oligarquias locais, se por acaso algum candidato que não fosse vendido, não tivesse de acordo com esse pacto, se elegesse, o que aconteceria? Entraria justamente esse órgão que eu falei para vocês, que é essa Comissão de Verificação dos Poderes, que ela iria atuar justamente ali para não deixar com que houvesse essa eleição de um candidato que não fosse de interesse dentro desse pacto entre governadores e o governo federal, né, o grupo oligárquico do governo federal. Então, se houvesse essa eleição, caso, né, houvesse a eleição, havia o processo de degola. Que esse processo de degola era justamente o não reconhecimento desse indivíduo que foi eleito e que não estava dentro do sistema de pacto dos poderes oligárquicos, né? Então você veja que realmente se utilizou dos mecanismos de Estado, os mecanismos de governo para a manutenção de determinados grupos sociais e para que houvesse o atendimento a determinados interesses. E esses interesses, gente, eles não eram interesses da maioria da população. Eles eram interesses de uma elite social, uma elite econômica, que estava ali se esforçando e tendo as suas estratégias para a manutenção dos seus privilégios. E para que não houvesse
transformações sociais, transformações econômicas do ponto de vista da estrutura econômica e da forma como era produzido a renda, né? Porque lembra, o que a gente discute também é que esse modelo de grande latifúndio, ele é problemático no Brasil porque ele concentra muito a renda. Então você tem muito esse dinheiro ele concentrado na mão de poucas pessoas. E é isso que vai alimentar e vai construir justamente essa trajetória de que a gente vai ver até hoje. Então, muitas coisas que a gente percebe na nossa configuração política e na forma de produção, eu brinco com vocês que a gente fala do agro é pop, o agro não é nada pop, está relacionado justamente a esses grupos, né, econômicos lá do começo da República que fizeram esses acordos, esses mecanismos para a manutenção dessa forma de produção e dessa forma de arrecadação de dinheiro para que ela ficasse justamente concentrada nas mãos desses pequenos grupos econômicos, certo? Então, essa política de acordos, né, e conchavos entre a oligarquia do governo federal e as oligarquias locais, eles são, em parte, o mecanismo político. Mas também existia um mecanismo social. E esse mecanismo social estava ligado à figura do coronel, né, que é justamente a ideia de coronelismo e clientelismo. E o que é isso? Que prática é essa? É uma prática, vocês lembram lá que a gente falou desse processo de libertação das pessoas escravizadas, mas que não houve essa inserção social, né? E onde que as pessoas escravizadas elas trabalhavam? Era nas fazendas, né? Vocês lembram disso? Então, o que a gente falou que, já que o governo ele não deu oportunidade de inserção dessas pessoas para que elas tivessem outro tipo de trabalho, para que elas, por exemplo, trabalhassem como operários, ou que houvesse alguma dinamização dos postos de trabalho aqui no Brasil, que poderia acontecer por intermédio de uma escolha de uma industrialização, né, coisa que não aconteceu muito efetivamente aqui. Então, ao invés dessas pessoas elas conseguirem ter uma inserção social, elas continuaram muitas vezes nas fazendas. E essa continuidade, essa continuação na vida nas fazendas, elas foram se reproduzindo, tendo seus filhos, tendo suas famílias, e essas famílias foram continuando ali sob as asas desse coronel ou desse latifundiário. Então, o que aconteceu? Quando houve esse processo de instauração da República e acesso ao voto por intermédio dessas pessoas, elas votavam em quem o coronel, em quem o dono da terra, o latifúndio, sob quem elas eram empregados ou agregados ou estavam ali morando em um pedaço de terra que esse dono de terra entregou para elas, eles votavam, né, de acordo com quem o coronel queria. Então, essa prática ela é conhecida muito como o voto de curral, né? Esse termo ele é utilizado até hoje para designar essas pessoas que elas não tinham essa liberdade de voto. E aí você pode me perguntar, mas como assim? Como que elas não tinham liberdade de voto? Porque nessa época o voto ele não era secreto ainda. Então os capangas desses donos de terra, eles ficavam lá vigiando a votação das pessoas e aí elas sempre tinham que votar em quem o latifundiário, o dono de terra, queria. Isso está muito ligado também, gente, está diretamente ligado a uma questão de analfabetismo político. Essas pessoas elas não tinham essa ideia de que o voto ele tinha essa importância, né, que podia mudar a forma de estruturação política do seu país. As pessoas só não tinham esse tipo de referência. Até hoje a gente vê como essa questão política no Brasil, essa questão de entendimento da política, ou de entendimento dos mecanismos de política no Brasil, ele é algo que às vezes fica mesmo na mão de poucos, né, esse entendimento. Então as pessoas realmente, elas ainda hoje, elas carregam muito dessa herança de um analfabetismo político. Então, além desse acordo, né, entre a esfera federal e os poderes locais, foi instaurado no Brasil,
durante esse período, durante esses 30 anos aí a gente poderia pensar assim esse marco de 1900 até 1930. A gente poderia pensar essa ideia dessa primeira república. Houve um outro pacto que foi entre justamente os barões de café de São Paulo e os grandes latifundiários de Minas Gerais para que houvesse essa alternância entre o cargo da presidência da República. O que aconteceria? Em um ano, quem iria assumir o cargo de presidente da República era um político ligado ao partido dos Barões de Café de São Paulo, e na outra presidência, na outra sucessão, quem assumiria seria um político ligado a um partido dos latifundiários de Minas Gerais, né? Então, essa política que a gente chama, né, a gente conhece esse momento da história do Brasil justamente como uma república do café com leite, porque o leite ele representa essa questão do latifúndio concentrado em Minas Gerais, e o café está ligado justamente à origem, à produção econômica do café, que vai ser grande marca, né, da elite econômica cafeeira de São Paulo. Então a gente vai ter esse período chamado justamente de República Oligárquica e República do Café com Leite, ligado a essa questão da alternância do poder da esfera federal. Então a gente vê que realmente a República no Brasil, nesse período, como ela nasce, ela não tem nada a ver com aquela ideia que a gente estuda quando a gente pensa nos ideais republicanos, tendo em vista, por exemplo, o que aconteceu na França, né? Então, a instauração da República no Brasil, ela realmente não tem nada de representativo do ponto de vista de movimentos sociais ou de ascensão social de classes menos favorecidas. Ela realmente está ligada muito à manutenção de uma determinada elite que no primeiro momento é uma elite econômica, e aí por esse prestígio de ser uma elite econômica passa também a ser uma elite política, né? E busca se inserir politicamente justamente para manter os seus interesses assegurados. Então, mais uma vez, a gente tem lá o fim da monarquia, né, no Brasil, e esse fim da monarquia ele vai se dar com o golpe, né, que a gente já viu nas primeiras aulas. E esse golpe ele vai instaurar a república, e essa república no primeiro momento ela vai ser governada por marechais, né, que a gente viu, que é a parte da República das Espadas. Depois a gente tem a primeira eleição de um presidente civil, só que esse presidente ele está ligado a um grupo oligárquico que é justamente o grupo dos latifundiários. E aí essa sucessão de alternância entre um presidente advindo de São Paulo e um presidente advindo de Minas Gerais, com esse conchavo, com essas relações de interesse com os poderes locais dos outros estados, como Maranhão, Bahia, Paraná. Então, para manutenção, né, nesses locais, nesses poderes locais de eleição desses grupos de não modificação, né, desses grupos de interesse, até quando a gente vai começar a ver a Revolução de 1930. E aí isso aí é um assunto para uma próxima aula, certo? Tchau e